aí, pessoal, todos bem? Que bom aí que a gente está aqui mais uma vez. Estamos aí chegando para mais uma conversa, para mais um bate-papo e mais uma vez você é muito bem-vindo aqui conosco. Que bom que você escolheu clicar no vídeo, que bom que você escolheu estar conosco e não vai embora não. Fica com a gente até o final, porque a nossa conversa vai ser muito proveitosa. E lembre-se que aqui você sempre é e sempre será e sempre foi muito bem-vindo. Então pegue a sua Bíblia, pega aí um papel, uma caneta se você assim o desejar. Lembrando que se você puder ter uma Bíblia em mãos, vai ser muito bom. Seja a Bíblia física, a Bíblia no celular, no computador, do jeito que você puder. Mas se você conseguir ter condições de acessar a Bíblia e acompanhar a leitura, vai ser muito melhor, porque hoje a gente não ficaremos apenas em um capítulo. A gente vai ter um capítulo central, como você viu no título, que é Atos capítulo 8, mas vamos ver outros textos fora do livro de Atos. Então já dei spoiler. Pega aí a sua Bíblia e vai abrindo a sua Bíblia no capítulo 8 do livro de Atos. Nós vamos ler alguns textos aqui, o nosso centro vai ser Atos capítulo 8, mas vamos ler alguns outros textos também. Lembrando que por conta disso que nós vamos ler outros textos, se você quiser, pausa o vídeo, tá? Vai pausando o vídeo para você poder ir com calma para o outro texto, abre no outro texto e depois você dá play de novo e volta para cá. E vai fazendo assim para ficar mais tranquilo, para ficar mais fácil e mais legal, mais proveitoso, para você poder acompanhar a leitura de todos os textos bíblicos, ok? Muito bem, então se você está com a sua Bíblia aberta, mantenha a sua Bíblia aberta e feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós oramos a Ti nesse momento e nós pedimos a iluminação do Espírito Santo, que a Tua voz seja ouvida. Em nome de Jesus, fica com a gente. Amém. Amém. Vamos lá então, Atos capítulo 8. E antes de a gente ler alguns textos aqui de Atos 8, eu quero que você pense em uma pessoa que tem uma história de transformação. Uma pessoa que teve a vida transformada por Deus. Você conhece alguém que teve a vida transformada por Deus, pela palavra de Deus? Você conhece alguém que tem uma história de conversão muito bonita? Você conhece, você já pensou nessa pessoa? E pensa, fica com essa pessoa na mente, porque nós falaremos sobre isso hoje, ok? Então, Atos capítulo 8. Aqui em Atos 8, nós encontramos algumas histórias de vidas transformadas. Nós temos aqui pelo menos 3 referências, quer dizer, nós temos aqui histórias, nós temos aqui trechos de histórias, nós temos referências de pelo menos 3 histórias de pessoas que tiveram a sua vida transformada, que foram ali moldadas e foram transformadas por Deus, pelo Espírito Santo. E é sobre essas histórias que a gente vai comentar um pouquinho hoje. Então, nós vamos ler Atos 8, alguns versos de Atos 8 e alguns outros versos, mas mantenha a sua Bíblia marcada em Atos 8. Se você quiser, coloca o seu celular, coloca um lápis aí em Atos 8, marca a página, marca Atos 8, porque a gente vai ficar voltando em Marcos 8 toda hora. Então já deixa marcado para ficar mais fácil para você. A primeira história que nós vamos ler é, na verdade, a primeira referência, né? As primeiras referências que nós vamos ler agora, aqui em Atos capítulo 8, verso 1 e verso 3. Me acompanhe na leitura. Verso 1. O começo apenas. O começo do verso 1. E Saulo consentia na sua morte. Verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas
e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, nós vemos aqui a história, está falando de um homem chamado Saulo. E esse Saulo é Paulo. Você já ouviu falar no apóstolo Paulo? Pois bem, antes de se chamar Paulo, ele era chamado de Saulo. E antes de Paulo se entregar a Jesus e se tornar um apóstolo, ele odiava os cristãos. Ele odiava a Cristo. E ele não só odiava, mas ele prendia, ele matava os cristãos. Ele odiava com todas as suas forças a Cristo e aos cristãos. E antes de ser transformado, o nome dele era Saulo. Depois, o seu nome se tornou Paulo, mas é a mesma pessoa. Saulo, da época que ele odiava os cristãos. Paulo, quando ele foi convertido e quando ele já era um cristão. Vamos ver o negócio. Vamos agora para Atos capítulo 9. Vira a página. Atos capítulo 9, e a gente vai ler um verso que está falando sobre Paulo. Atos 9, verso 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Esse aqui é Paulo depois da sua transformação. Então, antes da transformação, Saulo odiava Cristo, odiava os cristãos. E depois da sua transformação, Paulo começou a pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha como a vida de Saulo foi transformada. Olha que história de conversão maravilhosa. Paulo teve sua vida mudada por completo. A direção da vida de Paulo mudou 180 graus. Paulo foi completamente transformado pelo agir de Deus. Então essa é a primeira história, a primeira referência que a gente encontra em Atos 8. Vamos para mais uma referência, agora também no verso 1, continuando o verso 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então esse texto fala que começou a rolar uma perseguição e que os cristãos se dispersaram. Os cristãos se espalharam por causa da perseguição. Só que o texto fala que todos fizeram isso, exceto os apóstolos, exceto os discípulos. E quando a gente vai lá para os evangelhos, a gente encontra esses apóstolos fazendo algo meio diferente. Quer ver? Vamos lá. Vamos agora para Marcos. Marcos capítulo 14. Se você quiser, pausa aí o vídeo e abre lá em Marcos capítulo 14. A gente vai ler um verso que conta de quando Jesus foi preso. Aqui no capítulo 14 nós já encontramos o relato de Jesus sendo Jesus angustiado lá no Getsêmani. Nós temos o relato de Jesus sendo traído, né? Nós temos o relato da última ceia e nós temos o relato do momento onde Jesus foi preso pelos soldados para ser levado lá para ser julgado. Marcos, capítulo 14, verso 50. Então, deixando-o, todos fugiram. Jesus e os seus discípulos estavam reunidos quando chegaram os soldados para prender Jesus. E quando esses soldados chegaram, pegaram a Jesus, o que esses apóstolos e discípulos aqui fizeram?
fugiram. Quando Jesus foi preso, os discípulos fugiram. De medo? Vai saber. Mas como nós lemos em Atos, em meio a uma nova perseguição, eles não fugiram, mas eles ficaram firmes. Olha a mudança. Deus também transformou a vida deles. Aqueles homens do passado fugiram. E esses novos homens, essas pessoas transformadas aqui em Atos capítulo 8, não mais fugiram. Elas não fugiram mais. Elas foram transformadas pelo Senhor. E elas estavam dispostas a ficarem firmes e a morrer pelo nome de Cristo. Olha que transformação bonita. Olha que mudança bonita que aconteceu. Olha que mudança bonita que Deus causou na vida desses apóstolos. Mais uma história de transformação em Atos 8. E vamos para a terceira história, para o terceiro relato, para a terceira referência. Vamos voltar para o capítulo 8 de Marcos, de Atos. Atos capítulo 8. Vamos ler o verso 5, o verso 15 e o verso 25. Olha o verso 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Ok. Verso 14 e 15. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. E agora o verso 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Talvez não tenha nada demais esses versos aqui, mas tem algo muito interessante. Você que costuma estudar a Bíblia, que você lê a Bíblia, que você estuda esse tema, provavelmente você já ouviu falar sobre a rivalidade que existia entre os judeus e os samaritanos. E se talvez você não costuma ler a Bíblia, se você não conhece muito sobre isso, os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Eles eram rivais, digamos assim. Então, entre judeus e samaritanos não existia comunhão, não existia relacionamento, não existia convivência, não existia contato. Quer ver? Vamos para o Evangelho de João. Abre lá, Evangelho de João. Vamos ao capítulo 4. Vamos lá. João, no capítulo 4. E vamos ler aqui o verso 9. João, capítulo 4, verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Acabamos de falar. Os judeus não se davam com os samaritanos. E esses apóstolos aqui, Filipe, Pedro, João, eles eram judeus. Então, teoricamente, ele, como judeus, não gostavam dos samaritanos. Porém, eles haviam sido transformados pelo poder de Jesus Cristo. E como nós acabamos de ler em Atos 8, versos 5, 14, 15 e 25, eles fizeram questão de ir até Samaria e pregar a palavra de Deus. No passado existia rivalidade para eles. No passado, eles também não se misturavam com os samaritanos. Porém agora, transformados,
santificados pelo poder de Deus, eles faziam questão de ir até Samaria para pregar a palavra de Deus, para pregar o evangelho aos samaritanos, para salvar os samaritanos. Olha que mudança, olha que transformação no caráter, na mente deles. Paulo foi completamente transformado, a gente viu aqui. Os apóstolos foram transformados no sentido de que não mais fugiram como haviam feito no passado. E os judeus aqui foram transformados no sentido de que agora eles se misturavam com os samaritanos. Que eles não mais tinham esse problema, essa rivalidade. Eles se misturavam, eles faziam questão de ir até os samaritanos para pregar para eles. Olha que mudança que aconteceu na vida de todas essas pessoas. Olha a transformação que Deus fez na vida deles. Paulo foi convertido. A direção da vida de Paulo mudou completamente. Já os apóstolos, eles foram santificados. Não foram convertidos, eles foram santificados. E o que é santificados? O que é santificação? Em outras palavras, santificação é um processo que todo cristão verdadeiro passa, onde Deus vai nos mudando, onde Deus vai transformando a nossa vida para que a gente viva mais parecido com Jesus. Isso é santificação. Foi por esse processo que os apóstolos passaram. Paulo foi convertido. Os apóstolos foram santificados. E todos eles tiveram as suas vidas, o seu caráter, a sua mente transformadas pelo Senhor. E que lição que a gente tira disso? Uma lição muito simples e muito importante. Deus transforma vidas. Talvez você precise de uma transformação. Talvez você ache que foi longe demais. Talvez você ache que não tem mais jeito para você. Ou talvez você conheça pessoas que você acha que não tem mais jeito. Talvez você conheça pessoas e parece que elas jamais poderão ser transformadas de novo. E nesse dia, nesse vídeo, Deus nos mostra que Ele pode mudar qualquer vida. Deus converte. Deus santifica. Deus transforma. Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Não olhe para ninguém achando que foi longe demais. Não olhe para ninguém achando que não tem mais jeito. Mas quando você olhar para alguma pessoa e quando você for tentado a pensar que não tem mais jeito para ela, lembre-se do que Deus fez com Paulo. Lembre-se do que Deus fez com os apóstolos. E lembre-se que Deus tem um poder surreal para transformar qualquer vida. Que de uma vez por todas a gente entenda: Deus pode transformar vidas. Então, ao invés de eu e você olharmos para as pessoas achando que não tem mais jeito, ore por elas. Escolha hoje uma pessoa assim. Pensa em alguém que parece que não tem mais jeito e ore por ela. É um desafio. Ore por ela. E peça para que Deus transforme da mesma forma que Ele já transformou tantas vidas. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nos lembre sempre que o Senhor
pode transformar qualquer vida. Que o Senhor transforme a vida dessas pessoas que nós pensamos aqui. E obrigado por tantas vidas que o Senhor já transformou. Inclusive a minha. Tudo eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você ficou conosco. Que bom que você esteve aqui com a gente. E lembre-se que você é sempre muito bem-vindo. Então, se você puder, curta o vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha no WhatsApp com os seus amigos esse vídeo, porque tudo isso ajuda a expandir e aí o YouTube recomenda o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. Comente aí embaixo o que você quiser comentar, fale conosco, nos procure para o que você precisar, estamos sempre à sua disposição. Não se esqueça de compartilhar e de acompanhar os outros materiais aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Você sempre é muito bem-vindo aqui conosco. Fique com Deus, um ótimo dia e lembre-se que sejamos filhos da luz.